Deus. Só da igreja na paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, todos continuam felizes em Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler 1 Reis 22. Na terça-feira nós falamos um pouco, aprendemos um pouco em alguns pontos, cerca de 4 pontos, mas houve um versículo que eu disse para os irmãos que nós iríamos falar sobre ele. Então, 1 Reis 22, vamos ler 4 versículos. Todos acharam? 1 Reis 22 diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Só que tem aqui, deixa o versículo 4, nós lemos. Podemos assentar. Deus abençoe nosso irmão presbítero, juntamente com a sua esposa, seu filho, presbítero Luciano. Seja bem-vindo, Senhor. É o convite de alguns dos nossos irmãos? É a primeira vez que o irmão não vem? Aleluia a Deus. Como? Pede satélite 1 ali, naquele bairro ali, né? Ok, seja muito bem-vindo no nome do Senhor. Graças a Deus. Quantos irmãos lembram do que nós falamos na terça-feira? Os que estavam presentes aqui? Diga amém. Os irmãos lembram, né? E muito do que nós aprendemos acerca da palavra de Deus sempre fica uma palavra, uma frase dentro do nosso coração ou na nossa mente. Por mais que muitas das vezes nós não guardamos toda a mensagem, porque a nossa capacidade é curta nesse sentido, mas se nós guardarmos uma frase, ela é o suficiente nas nossas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, né? E a palavra de Deus sendo viva, ela vai trabalhar. Ou seja, o que fez Deus trabalhar na vida de Martinho Lutero foi uma frase: o justo viverá pela fé. Ele leu esse versículo, essa parte, e a partir daí teve a sua vida mudada. Então, por isso que é muito importante. E uma das coisas, irmãos, que eu gostaria de falar para os irmãos do que nós conversamos na terça-feira é acerca da brecha. Observa que hoje eu estava orando e estava pensando, né? Porque o rei Acabe, quando ele desceu, que eles foram uma peleja, o profeta havia dito que se ele fosse, ele não iria retornar. Os irmãos lembram disso? Quantos lembram? Diga amém. Já leram? Então, o profeta disse que se ele fosse, os 400 que profetizaram falaram que era para ele ir, que Deus ia dar vitória. Ele disse: Deus vai ser convosco. Mas quando consultou o profeta realmente do Senhor, o profeta disse: se você subir, você vai morrer. Ou seja, é melhor não ir. E ele foi. Agora, ele foi, mesmo sabendo que a profecia foi contra o que ele queria. Mas o que me chamou a atenção foi acerca de a forma que ele morreu. Ou seja, foi através de uma flecha. Mas aquela flecha que acertou o rei, ela achou o que houve na armadura de rei? Uma brecha. Então aquela brecha acertou justamente aquela brecha. E eu estava analisando o que acontece. Nós, como igreja, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Até mesmo nós irmos, dependente do lugar que nós vamos, né? É muito importante, o crente ele está sempre, né, com as suas brechas tampadas, como esteve nos muros de Jerusalém, através do nosso irmão Neemias, que repararam as brechas, tamparam todas as brechas, né? O próprio Ezequiel, na campanha que foi dito aqui, acerca de Deus procurando alguém que tampasse as
brecha. Então, as brechas sendo tampadas. E observando, igreja, isso a gente fala agora pelo Espírito, muitas vezes, muitos irmãos, muitas irmãs, de uma forma geral, vamos dizer assim, dependendo do lugar que vai com brechas abertas, você vê que muitos falam assim: puxa, eu entrei e fiz uma campanha lá, as coisas virou uma baderna na minha casa, virou uma bagunça, olha, meu filho desviou, olha, aconteceu isso, olha, não aconteceu aquilo, e muitas das vezes é por causa de brecha. Às vezes muitos falam: nossa, eu fui, nossa, eu fiquei doente, eu fiquei isso, eu fiquei aquilo, por causa dele. Então esse é um dos cuidados que nós como igreja temos que tomar, independente do lugar que nós formos, temos que estar sempre com as brechas tampadas, ou seja, o nosso muro sempre fechado, guardado, né? Então isso é muito importante. Agora, o outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu disse na terça-feira, irmãos, é acerca desse verso de número 3, onde o rei diz: olha, e o rei disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? Então ele usou uma palavra aqui bem propícia para a certeza. Ele disse: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? Então ele usou a palavra com convicção que isso é nossa. Então Ramote Gileade era deles. E aí ele disse: mas nós estamos quietos. Olha só que coisa interessante. Então Ramote Gileade era deles, eles sabiam que era deles, mas eles estavam quietos, né? Em outras versões diz: e nós não fizemos nada. Na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje diz: e nós não fizemos nada. Então Ramote e Gileade eram deles, e ele diz: e nós estamos quietos. Em outra versão e nós não fizemos nada. O que dá a entender aqui? É quando alguém pega algo que é seu e você não faz nada, né? Geralmente hoje quase não se dá para fazer muita coisa, né? Porque dependendo do que se fizer, se alguém pegar um celular seu, automaticamente você tem. Eu estava vendo um noticiário e disse acerca de um criminoso, né, que saiu na saidinha, diz que ele roubava aproximadamente, não sei se eu falei aqui para os irmãos, ou os irmãos viram essa notícia, diz que ele roubava aproximadamente 20 celulares por dia, né? 20 celulares por dia. Então o narrador lá estava dizendo que em 10 dias era 200 celulares que ele cuidava, que ele dizia que era a média de armado, né, com 20 celulares por dia. Então assim, aí alguém diz assim: mas puxa, observa que as queixas do roubos de celulares são poucas, porque se fizer por esse cálculo, ele diz, vai ter milhões de celulares. Mas ele diz: mas alguns nem faz nada. Tipo assim, não vai resolver, vou lá dar queixa, vou perder meu tempo, vou lá dar queixa, deixa para lá, né? Então deixaram quieto, não fizeram nada. E nesse meio o povo sofre demais, né? Então sim, se nós pegarmos uma análise, por exemplo, você vai no mercado ou num supermercado, num lugar, você vê o preço, você vê o preço de um arroz, por exemplo. Ali o arroz está 30 e pouco, deve ter um pouco mais, né? 30 e pouco. Deixa eu dar mais uma pesquisada. Você vai no outro, 30 reais. Aí você vai no outro, 35. Você vai fazendo a base. Você vai pegando ali. Aí você chega no, mas por que aqui está mais caro do que nos outros lugares? Aí não há esse questionamento, né? Aí a pessoa fala: não, está mais caro, tem alguma coisa errada aqui. Se a pessoa for pegar pelos seus direitos, eles se dão mal. É que muitas das vezes a gente fala: deixa isso para lá. Não é assim? Até mesmo nas moedas, nos trocos, no ônibus, hoje não, mudou, né? Mas quando você entrava no ônibus faltando uma moeda, você não entrava. Mas quando eles não tinham troco, você aceitava. Não, deixa para lá. E o cobrador ficava feliz da vida. Mas quando você entrava faltando, ele não deixava. Então, muitas das vezes, a pessoa, o que acontece, acaba se acostumando com a situação, né? Deixa para lá. Eu fui num lugar, vi uma tampinha do meu carro, do radiador, né? Acho que eu fui dar uma verificada em casa e acabei esquecendo, né? Esqueci, eu acho que quem tem carro sempre esquece alguma coisa, né?
E eu esqueci, eu acho que tá aquela pressa de sair, esqueci a tampinha. E saí, cara, depois que verificar a água, cadê a tampa? Não dá tampa. Então eu fiz um negocinho de prato, coloquei, agora eu preciso de comprar uma. Aí fui no desmanche ali e perguntei para o rapaz, ele falou, olha, tem sim, deu meu carro, 97, vamos ver aqui. Pegou uma lá, falei, quanto que é? Ele falou assim, vamos lá ver se servir, a gente vê. Eu falo, ele já vai agir de engano, ele vai agir de engano. E foi dito e feito, na hora, o Espírito de Deus já falou comigo, falou, ele vai agir de engano. Aí foi lá, colocou a tampinha, deu certo, né? Eu fiquei só vendo o que ele ia falar. Falei, quanto que é? Ele falou, R$50. Nossa. Aí o que ele fez? Ele aproveitou a situação, né? Aí eu falei, não, mas eu vou fazer assim, vou perguntar lá para ver, né, se não dá, se o preço é esse mesmo, se vai mais barato. Se não, eu vou na autopeça, eu vou fazer o preço de uma nova, depois ele falou, a nova vai ficar muito mais cara, mas mesmo assim, eu vou fazer ver o preço só para... Aí ele falou, vamos lá perguntar lá. Quando eu estava chegando, o rapaz estava saindo, ele perguntou para o rapaz, quanto que é essa tampinha aqui do radiador? O rapaz falou, R$20. O rapaz ficou até sem jeito perto de mim. R$20, eu olhei e falei, R$20, tá bom, vou querer. Aí o rapaz estava com ela na mão, falei, não, tá aqui para deixar eu vou lá colocar. Né? Então, já pensou se eu tivesse simplesmente aceitado? E geralmente é assim que acontece. E esse povo aqui, o rei Josafá fala a mesma coisa. E ele disse, nós estamos quietos. A Ramate de Gileade é nossa. E nós estamos aqui sem fazer nada. E sabe o que eu observo com isso, igreja? Que muitas das vezes, muitas coisas que é nosso, nós estamos assim, quietos. Você vê que tem muitas pessoas que estão perdendo a família e estão quietos. Estão quietos. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua vida espiritual e estão inquietos. Eu estava na praça evangelizando, enquanto havia o culto na cruzada, estava conversando com um rapaz, ele chegou para mim, pastor, puxa, eu estou aqui, né? Olha, eu vou para o inferno. Eu falei, ué, essa certeza você teria que ter, mas para ir para o céu. Ele, não, porque olha a minha situação, olha a minha situação, eu perdi minha esposa, eu perdi isso, perdi aquilo, né? E não sei o que, olha a minha vida. Eu falei, e o que você está fazendo para mudar isso? Simplesmente, ele aceitando a situação, aceitando os fatos. Falei, então, mas você pode mudar essa situação. Ou seja, se a pessoa diz, eu estou indo para o inferno, fala, puxa, não dá para você lutar para, em vez de ir para o inferno, ir para o céu, simplesmente as pessoas estão de braços cruzados, estão aceitando, vamos dizer assim, como o resultado. E isso é muito perigoso, né? Então, nós não podemos, irmãos, aceitar, e pelo contrário, nós não podemos nos conformar, né, em ver aquilo que é nosso sendo tomado pelo adversário, né? Não, você não pode simplesmente cruzar os braços e ver o diabo carregando o que é seu, né? De forma alguma. Então o que nós temos que fazer? Reagir. Foi o que eles fizeram quando ele chama Josafá para fazer uma aliança, como nós dissemos aqui, e eles se uniram força e foram em busca daquilo que era seu. Embora não era para o rei ir naquela oportunidade, mas eles foram. Mas depois do que? De um ajuntamento, de um despertamento, né? Então o que acontece? Se nós simplesmente cruzarmos o braço e dizer a minha vida espiritual, quem é que está roubando a nossa vida espiritual? E simplesmente, como muitos assim chegam a dizer, eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já ouviram, né? As pessoas lá fora, quando você comenta que as pessoas, eu conversando com os crentes lá atrás, diziam assim, não, mas esse versículo aí de Mateus 24, versículo 12, que fala que o amor de muitos se esfriará, está se cumprindo. Falei, tá bom, mas na sua vida, e você vai deixar esse versículo se cumprir na sua vida, e simplesmente você vai aceitar esse versículo cumprir na sua vida, ou você vai deixar o versículo 12 e vai pular para o versículo 13 que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que acontece? Esse versículo de número 12, ele não vai se cumprir, não é para se cumprir na minha e na sua vida, de jeito nenhum. Agora, se a pessoa aceitar o resultado e deixar se cumprir na vida dele a frieza espiritual, a apostasia e a decadência, automaticamente
e eu simplesmente vou cruzar o braço e vou dizer, é a Bíblia se cumprindo? Não, de jeito nenhum. O que eu tenho que fazer é lutar para buscar o que é meu. E o que é seu, o que é o nosso? É o que Jesus nos deu de graça, a salvação. Então o diabo está levando a salvação da pessoa embora e a pessoa está lá quieta. Eu estou fraco, se Jesus vier eu vou ficar no arrebatamento, se eu morrer do jeito que eu estou, eu vou para o inferno. Espera aí, você aceitando o resultado? Não. O que nós temos que fazer? É não aceitar. Você quer ver um povo que estava aceitando o resultado com muita tranquilidade? Está em 1 Samuel 17. Quando Golias aparece, até então eles costumavam, a guerra era exército contra exército. Aí de repente surge uma novidade, algo que não havia ainda acontecido. Aparece alguém, coloca o peito à frente, desce a altura, quase 3 metros e diz: não vamos brigar, não vamos ter tanto derramamento, manda só um homem. Quando se falou manda-se um homem, todos aqueles guerreiros como Abner, como Jonatas e todos aqueles capitões que havia, guerreiros ferozes de Israel, todos eles pararam. Era como se eles nunca tivessem lutado. Porque qualquer um deles ali, Diácono Lucas e amados irmãos que aqui está, qualquer um deles que estivesse ali em Israel poderia ser qualquer um que dissesse: eu vou no nome do Senhor, e ia receber vitória, porque Deus ia dar vitória. Sim. Aí a Bíblia diz que esse gigante ele vinha de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. 40 dias. E o povo simplesmente aceitou. Eu não vou não. Eu também não vou. É como nós costumamos dizer, se Davi não se levanta, até nos dias de hoje aquele gigante estava lá esperando alguém. Aí Davi disse: não, nós não podemos aceitar esse resultado. De jeito nenhum. Ele vai querer tirar a promessa que Deus nos deu. Qual foi a promessa que Deus deu? Que Deus disse que Deus é o Senhor dos exércitos, que Deus estaria na frente deles dando vitória. E ele disse: nós vamos, eu vou contra ti no nome do Senhor. Ou seja, ele não aceitou o resultado. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não aceite o resultado, não se conforme. Vê que a pessoa vai no médico, vai lá, o médico diz: olha, o seu diagnóstico aqui, irmã Nilva, precisa testemunhar no domingo, o seu diagnóstico aqui, você está condenado, não tem o que se fazer, acabou. O que a gente encontra de pessoas, Presbítero Luciano, o que a gente se encontra de pessoas dizendo: o médico já disse que não tem mais o que se fazer. Você vê pessoa entregue em cima de uma cadeira de roda, você vê pessoa entregue em cima de uma cama. Nós fomos no leprosário, a situação daquelas pessoas era tão caótica que você colocava as mãos na cabeça, não do enfermo, do leproso em si, mas do familiar do leproso, ele ficava olhando assim para você, tipo assim: não vai acontecer nada não. Sabe quando você está orando por alguém que você coloca a mão na cabeça da pessoa, começa a orar, a pessoa: não, eu creio, Senhor, não, eu creio, vai dar certo, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor vai, não, eu creio. Você está entendendo? Mas não, a pessoa, você olha assim, a pessoa, você fica até, parece que em vez da pessoa ser vazio, parece que é você que está vazio de tudo. Não é a impressão que dá para o moço, parece que eu estou ruim mesmo, porque a pessoa não realça nenhum, não esboça nada, nenhum sentimento de Deus vai fazer, eles vieram de longe aqui, Deus vai fazer. Não, pessoas conformadas com o resultado, conformadas com a situação, assim estavam muitos, não, então o médico já disse que não tem o que se fazer, agora o médico já me deu tantos dias de vida, agora eu vou acabar com tudo mesmo, vou ficar aceitando o resultado, E o povo estava assim por 40 dias, ouvindo todo o santo dia, de manhã e de tarde, o gigante fazendo afronta, e eles simplesmente quietos. Então, o que Deus disse para nós? Não podemos aceitar esse resultado, não podemos ficar quietos, ou em outras versões, não podemos ficar sem fazer nada. Temos que fazer alguma coisa. E nós passamos por lugar, ver família sendo destruída, e a pessoa
nada. Tipo assim, olha só, não, olha como é que está a minha família. Ah, não, isso já foi dito lá, que esse ia morrer da cachaça. Não, já foi dito que esse ia morrer desse jeito. Não, já foi dito que ia morrer do câncer, porque foi toda assim a linhagem. E a pessoa simplesmente quieta, conformado com a situação. Então o que nós temos que fazer? É não se conformar com essa situação e não ficarmos quietos, e não ficarmos sem fazer nada. O que nós temos que fazer? Como fez o filho pródigo? Vou me levantar. Aleluia a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia Jesus. Vou me levantar. E é interessante que ele disse, eu vou voltar para onde? Eu vou na casa do Pai, porque é lá que eu vou ter minha vitória. Ele não aceitou, irmão meu, o resultado. Porque a situação dele, presbítero, era tão terrível que ele sentiu o desejo de comer o alimento dos porcos, já ia comer aquelas alfarrobas, ele já ia se humilhar ao extremo, porque ele já estava humilhado cuidando de porco, por ser um judeu. Agora ele ia partir para aquilo que Davi disse: já fui moço, de estou velho, mas em toda a minha descendência nunca vi um justo mendigar o pão, nem o seu descendente. Ou seja, aí ele já ia contradizer essa fala e ia comer juntamente com os porcos. Automaticamente, o que ele ia se considerar simbolicamente como um porco. Aí veio não, caiu em si. Não, porque ele já ia se caindo. Quando ele disse levantar-me-ei, ele caiu em si. Não se conformou com a situação. E Deus está dizendo para nós aqui, não se conformar com a situação. Talvez você está assim já, caindo espiritualmente, já querendo comer as alfarrobas do corpo e dizendo: Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem o pão do céu para a sua vida. Enquanto você pensa em comer as alfarrobas terrenas, Deus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer do pão que eu der nunca mais sentirá fome, nunca mais sentirá sede. Não se conformar. Isso que é importante. Porque muitas das vezes nós pegamos assim, né? Eu estava conversando com uma pessoa aí, a pessoa dizia: então, minha vida espiritual estava ruim, né? A minha vida espiritual estava ruim, eu fui deixando de orar, né? Eu fui deixando de jejuar, fui deixando de ler a Bíblia, minha vida foi ficando ruim e eu acabei. Por quê? Porque a pessoa simplesmente aceitou a situação. Você quer ver coisa terrível, irmão? É você aceitar a situação de como está a sua vida espiritual e simplesmente se conformar. Como estava esse rapaz? Ah, não, então, disse meu pai: rapaz, e o que você vai fazer? A sua oportunidade de mudar a história, a situação é hoje. Você pode, através da sua vida, mudar essa situação. Ao invés de você dizer que vai para o inferno, é você inverter e dizer: não, eu vou para o céu. Cabe você fazer isso. E a pessoa vendo a sua família sendo arrastada pelo diabo e a pessoa simplesmente de braços cruzados aceitando a situação. Verdade, Deus. Então isso não pode acontecer. E aí, o que acontece? Glória a Jesus, aleluia. Não podemos, Glória, irmãos, glória. ficarmos quietos enquanto o diabo está destruindo famílias, parentes nossos e assim sucessivamente. Não podemos. Temos que reagir, temos que não nos conformar e buscarmos a vitória da face do Senhor. Amém? Então, eu encerro. Aqui em 1 Samuel 30. Os irmãos conhecem, sabem o que aconteceu com o povo de Davi, a família de Davi, e os demais que estavam com Davi, os seus guerreiros na cidade de Ziclague, em Samuel 30. A Bíblia diz que aquela cidade, os amalequitas, eles vieram e puseram fogo, cavaram, destruíram a cidade, queimaram a fogo, levaram as mulheres e levaram os filhos embora. E Davi estava fora da cidade. Aí quando ele chega com alguns guerreiros, se dá a notícia que eles tinham destruído a cidade, tinham matado todo mundo e levado as mulheres e os filhos. E a Bíblia diz que o povo queria apedrejar Davi. O negócio estava estreito. Davi simplesmente, olha só, a família dele tinha sido levada, os filhos. Os companheiros a mesma coisa. Aí o povo que era dele, que estava ali, queria apedrejá-lo por conta da situação. Então, olha só, perdendo a família e o povo querendo me apedrejar. Era
cruzar os braços e ficar quieto, né? Não vou fazer nada. A situação, aleluia, louvado seja Deus, naquele momento, levava Davi a cruzar os braços, sentar e dizer: não vou fazer nada, vou ficar quieto. Mas foi assim que aconteceu? Não. Aí o que ele fez? Águia, né, diferente do Acabe, deu ouvido. O que ele fez? Chegou no sacerdote Abiatar, pegou a estola, né, o éfode sacerdotal, orou a Deus, falou: Senhor, eu vou seguir esse povo, o Senhor vai me dar vitória. E Deus disse: vai, segue esse povo e liberta esse povo. Olha que coisa tremenda. Então Davi foi debaixo de uma cobertura, e o que Deus fez? Deus deu vitória. Aí ele traz a sua esposa, traz os teus filhos, os companheiros que estavam lá, trouxeram sua esposa, trouxeram seus filhos, trouxeram os despojos. E se eles simplesmente, mediante a situação, você está entendendo, igreja, o que Deus está dizendo para nós? O que Deus está dizendo para nós? É para que nós não nos conformamos, não fiquemos quietos mediante a situação e nem assim: o que você está fazendo? Ah, não estou fazendo nada. Peraí, vamos então orar, vamos jejuar, vamos para o monte, vamos para a igreja, vamos orar, vamos buscar. Aí as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do diabo. Né? E aonde é que o diabo está montando as suas fortalezas? É na mente da pessoa. Né? É na mente da pessoa, fazendo o seu assentamento na mente da pessoa, criando uma muralha para que a pessoa fique dentro dessa muralha presa. Você vê que quando Davi ora, né, no Salmo 147, no Salmo 142, versículo 7, ele diz: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Então Davi não estava preso numa cadeia física, ele estava preso numa cadeia espiritual. Em algum lugar a mente dele estava presa. Para que eu louve o teu nome, né? Então o diabo, essas armas que a Bíblia diz que nós aqui não somos carnais, é através da oração, do jejum e da busca, né, na oração, para que Deus destrói essas fortalezas. Quantas fortalezas nós vemos sendo destruídas, né, através da oração, através do louvor? Muitas. Quantas barreiras, quantas portas são quebradas, né, jogada por terra? O próprio muro de Jericó, que foi quebrado por terra, através de que arma? Né? Através do grito, de uma unção, através do grito, através do poder de Deus, derrubou aquela fortaleza por terra. É aí que entra essa questão, porque às vezes a pessoa, você tem um filho preso, você tem uma filha, não preso na cadeia, mas espiritualmente nas mãos do diabo, ou às vezes alguém com uma enfermidade. É aí que você entra, através da oração, para quê? Para que essas barreiras caiam. Foi assim que aconteceu com aquela mulher do fluxo do sangue. Pensou assim, depois de ela ter gastado tudo e disser: agora acabou, não tem o que se fazer. Várias passagens bíblicas mostram isso para nós, que as pessoas simplesmente não têm o que se fazer. Aquela mulher tinha gastado tudo que ela tinha, não sobrou mais nem um centavo, nem um médico mais queria pegar a causa dela, porque não tinha dinheiro. Falou: nosso negócio é dinheiro, tem dinheiro, vamos procurar remédio, vamos inventar até aquele remédio que não existe, mas tem que ter dinheiro. E eram os melhores médicos, e nada aconteceu. Aí eu ouvi alguém falar: Jesus está passando lá, ele pode resolver o seu problema. Os médicos já podem ter dado o diagnóstico, dizer: não tem o que se fazer não, seu negócio é viver isolada mesmo, é você se conformar com essa situação, casamento nem pensar, você é imunda, você é impura, você não pode nem estar no meio dos outros. Era o que acontecia realmente de fato. Mas ela, o que ela fez? Falou: não vou ficar quieta aqui, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, eu vou. Essa passagem é linda demais. E o que ela fez? Ela foi se agarrando de joelho abaixada. Eu acho que passava por um, alguém pisava no dedo, alguém pisava na mão, e ela mesmo assim, debaixo de dor, chegou até ao milagre. E recebeu a vitória. E recebeu o milagre. O que aconteceu? Ela não aceitou o resultado, gente. Então você não pode aceitar o resultado. Diga assim: Senhor, eu não aceito esse resultado negativo na minha vida. E eu vou mudar a partir de hoje. Eu vou buscar aquilo que é meu. Busque aquilo que é seu. Se você já tem, conserve. Se você perdeu de alguma forma, busque.
Lembra aquele hino? Restitui. Vamos louvar ele? Cadê o que você deu hoje? Louvado do Senhor. Isso para nós, nós estamos louvando. Mas a mensagem para nós é: não se conforme, não fique quieto, não fique parado, não fique sem fazer nada. Busque aquilo que quer. Amém. Dá uma salva aí, fala bem aí para Jesus.